E aí, cara, quer dizer que tu é um... Mas você... Eu vejo que a galera te zoou de velho, mas a verdade é que você, de fato, tá na internet há muito tempo. Tô. O lance do mundo canibal... Eu, particularmente, fiquei chocado pra caralho, tá ligado? Porque é muito antigo essa porra. Isso, sim... Eu vou ser sincero, eu não sabia que tu tava enfiado no mundo canibal. Porque eu não era um dos caras que ficavam na frente, né? E eu fui mais atuante no começo do mundo canibal. A ideia do mundo canibal foi minha. O Rodrigo, os irmãos Piologo, o Rodrigo estudou na escola, eu tinha uma escola de desenho chamada Fábrica de Quadrinhos, ele foi aluno da gente. E eles tinham competia com o Daniel Azulay? Não, a nossa era de quadrinhos mesmo, né? Pô, fez maior sucesso na época. E ele tinha uns desenhos, tinha umas animações do Carlinhos, de umas outras coisas. E eu tinha feito muita charge, eu sou desenhista, né? Minha formação de desenhista. Tinha uns personagens que chamava Canibites, que era uma tribo de canibais da Amazônia e tal. E daí veio o mundo canibal. E eu chamei pros caras, vamos juntar esses personagens e fazer uma coisa só. Os caras que eram teus alunos. O Rodrigo, o Ricardo não. Tá. O Ricardo anima e o Rodrigo desenha. Entendi. E as vozes a gente dividia tudo. Então, no começo, eu fui muito atuante. Mas depois eu fui começando a me afastar, porque fui fazendo outras paradas e tal. Mas a alma mesmo no canibal são os dois. Eu era o cara que fazia o negócio acontecer e vendia. A gente, teve 33 produtos licenciados. Caraca, que da hora. Só faltou uma porra de uma Havaiana de pau, cara. Exatamente, cara. A gente tinha muito medo de tomar um processão dos caras. A gente até escrevia errado, sem o H, pra não ter problema, velho. E a gente até sondou os caras, mas os caras falaram, imagina se a gente faz essa Havaiana e alguma criança é machucada com essa... Exatamente. Porra, minha mãe ia eu entendi os caras. Minha mãe ia comprar pré-venda da minha mãe, cara, a Havaiana da minha mãe fazia curva no corredor, cara, ela tinha uma pontaria daquilo. A mãe de vocês batia muito? Eu sou da geração que apanhava. Eu apanhei pra caralho. De cinta, vara de marmelo. Tu tem quantos anos? Cara, é mais de 40 aí, velho. Entendi. Não, cara, minha mãe, a colher de pau de fazer feijão não tinha uma inteira. Eu não tô brincando. Não, todas era só o infância é maluco, né, cara? Por que tu foi largando o mundo canibal? Na verdade, cara, Cara, ele quase acabou. Olha que louco. Ele quase acabou quando eu entrei na igreja evangélica. Cara, que caralho. Então. Isso, por essa não. Peraí. Eu estudei pra ser pastor, velho. Caralho! É uma época muito difícil da minha vida, muito difícil, cara. A empresa, a Fábrica de Quadrinhos, tinha acabado. Os sócios brigaram. Entendi. Aí ficou 2 para um lado, 2 para o outro e tal. Uma dívida absurda, porque, você pega uma empresa do zero. A escola, eu abri mão da escola para ficar com a produtora que não dava dinheiro na época. Mas eu fiquei com o nome, eu preferia ficar com o nome que era forte na época. E aí fiquei com a produtora. E aí, acho que tinha uma dívida de 40 pau na época, era muita grana. E aí perdi meu carro, meu apartamento tava indo para leilão. E eu tinha acabado de casar. E o meu casamento tava merda também, o meu primeiro casamento. Entendi. Fiquei 6 meses casado, pra você ter uma ideia. Caralho. Morei 3 anos, lindo, casei e ficou uma merda. Louco. Aí... meu irmão tem uma história parecida. Então, e nessa época, sabe quando você, entrei na igreja e tal, na Bola de Neve lá. Ah, tô ligado. Os maconheiros. Bola de Neve pode tudo. Pode tudo. Então eu falei, aqui é nóis. Só que, cara, eu entrei lá, comecei a trampar, velho. Aí eu cuidava do site, eu falei, não vim aqui pra trabalhar. Aí eu saí. Mas, adorava o pessoal lá. Mas nessa época eu tava meio assim, me avaliando, mundo canibal, tá? Sabe? Dá umas coisas. E os piologos, se vierem aqui um dia, eles vão falar dessa fase. Eles falaram, Vilela, a gente achou que o mundo canibal ia acabar. E era uma fase que a gente já tinha estourado com a Havaiana de pau, entendeu? Entendi. Mas aí foi muito, muito curta essa época, assim. Porque acabou meu casamento também, eu saí da igreja. Porque ela que me levou, ela era da igreja, entendeu? Então eu meio que afastei. Era a tentativa de salvar o casamento. E aí, cara, a empresa cresceu pra caramba, assim, a produtora, porque, ser solteiro, vontade de trampar e tal. A empresa cresceu, a gente foi a maior produtora de pré-produção da época, cara. A gente... uma galera trabalhou com a gente. Tava falando com vocês, não? O PC trabalhou com a gente, o Tavião, uma galera, cara. E a gente fazendo, trampo pra caramba pra Ambev, pra todo mundo. Fazia animação, fazia o Mundo Canibal, fazia um negócio que chama Animatic, não sei se já ouviram falar. Animatic é um tipo de animação bem simples para economizar no comercial, por exemplo. O cara tem 4 ideias na agência. 4 ideias. Tem um storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinho, e tem o filme final. Em vez de ele fazer filmes teste, ele faz uma animação teste. Uma animação tosca, aquelas animações só de
bracinho, arrasta aqui, mas que seja cinematograficamente parecido com o que o diretor quer pro final. Então ele consegue fazer 3, 4 desse e aprovar e um só vai ser filmado. Ou seja, quando o diretor for filmar, já tá certinho lá com o movimento de câmera, com tudo. E a gente, teve uma época que a gente era campeão, a gente fazia quase todos os animatics do Brasil. Que da hora, então a gente cresceu pra caramba, assim, cara. Então foi uma produtora muito grande. E nessa época, que foi a época também que o Mundo Canibal explodiu e tal. Só que, chegou uma hora que a gente tava se divertindo pra caramba, eu só comecei a me afastar do Mundo Canibal por causa da produtora e porque eu comecei a fazer stand-up. E aí, cara, eu não sei, eu não tava sentindo que o Mundo Canibal tava indo pra um caminho que eu tava curtindo, entendeu? Porque começaram a fazer muita coisa tipo Jackass, sabe, naquele estilo. Seu negócio de se machucar. E tal. E falei, já tô velho pra isso e tal. Pode crer, eu entendo. Aí eles queriam isso e eu queria colocar um pouco de stand-up dentro do site. Então a gente chegou numa conclusão. Porque uma das alternativas seria, eu saio e eles continuam. Só que eu falei, o Mundo Canibal é meu, cara, esse nome, assim. O projeto, eu tive ideia com eles. Então eu falei pra eles, cara, é muito melhor vocês abrirem um outro site, um outro canal, eu abro outro canal, a gente não mexe mais no Mundo Canibal, vocês pegam todo o conteúdo e colocam dentro dos Irmãos Piologo e eu faço minhas paradas de stand-up. Porque aí, isso daí vai ficar pra sempre, o pessoal vai lembrar do Mundo Canibal. Porque eu não queria daqui 10 anos, o pessoal fala, o Mundo Canibal agora não é mais que nem era, não sei o quê. Porque aí eu não tenho mais controle, eu não vou mais lá dentro, entendeu? Entendi. Então, eles queriam seguir outra linha e eu queria seguir uma. Quando a gente não entrou em acordo, assim, amigavelmente, porque foi de boa, a gente não queria mesmo. Falei, eu acho que não tem nada a ver stand-up. Eu também acho que, não é legal também fazer tanta coisa de colocar game ou de colocar não sei o quê. Falei, faz no seu canal. E cara, eu tenho certeza que pra eles foi a melhor coisa do mundo. Ah, sim. Porque o nome deles ficou mais forte, eles colocaram a cara também na frente, que antigamente era só as animações, então eles ficaram mais conhecidos. E o Irmãos Piologo hoje em dia é um canal grande, entendeu? Sim. E eu tenho minha carreira totalmente separada, apesar do pessoal das antigas lembrar que eu sou do Mundo Canibal, mas é quase desvencilhado total, assim, do Mundo Canibal. Tenho no meu coração, foi uma coisa que fez parte da minha vida, mas não é o que eu faria hoje em dia. Se eu fosse fazer animação hoje em dia, não seria aquele estilo. Uhum. Tanto que no meu canal, eu cheguei a fazer outro tipo de animação. Tem lá o Nunca Faça Isso, outras coisas que são um tipo de animação que eu gostaria, entendeu? Mas o meu lance mais é stand-up. Na internet dá pra você pegar produto e falar, esses caras falam palavrão, são politicamente incorretos. Ok, beleza, entendeu? E ótimo, e eu acho que esse cara tinha que proliferar, tinha que ser estouradaço, mas mano. tudo tudo tá encaminhando pra cada vez você ter menos esses conteúdos e coisas mais gerais e mais bobas. Mais family friendly. Que não ofendam ninguém, entendeu? Sim. Esse é o caminho, infelizmente. Mas será que a gente vai aceitar isso? A gente não. Não só eu e você, Então, mas a população. mas o que vocês fazem aqui vocês estão batendo de frente. O que eu quero fazer com a minha arte também, cara. A gente, até por ser um pouco mais velho, por ter passado essa primeira fase e ver as coisas mudando. A gente sentiu as coisas mudando. A gente participou dessa mudança. Mundo Canibal, final de anos 90, cara, não é a mesma coisa que hoje. A gente fez naquela época. Naquela época, cara, que o desenho não era pra adulto, era pra criança. Como assim vocês estão fazendo desenho pra adulto? Não existia isso. Você tinha Simpsons que a galera... Tá, mas não era o que a gente fazia. O que a gente fazia a gente pegava os personagens mais absurdos. Tinha um personagem que comia merda, cara. Carlinhos. Ai, que gostoso, eu gosto de cocô. Tinha um mágico que na época que o Mr. M fazia sucesso, a gente fez o Beto, o Magnífico. Que era um mágico que fazia as mágicas mais bosta, cara. Ele pegava uma corda e tirava pelo cu, colocava na boca e tirava pelo cu. Beto, como você fez isso? É muito fácil. Aí, cara, você vinha explicar, você não precisava de um brutamonte, uma loira, um coelho e uma corda. Como? O cara engole o coelho, enfia a loira pelo cu. Aí ele coloca a corda, o coelho come e a loira solta. Então ele fazia a mágica do jeito mais difícil e mais incorreto possível. Mas como você tira a loira do seu cu, Beto? É muito simples, passa um cartão de crédito e ela sai no meio da bosta. Cara, era esse tipo de coisa. E a gente ria. Hoje não dá pra fazer isso, cara. E eu entendo que não dê, porque era um humor pra aquela época. A gente tinha que quebrar aquela barreira. Hoje em dia não tem tanto graça porque a gente já fez, entendeu? Não sei se não tem tanta graça. Não é que não tem tanta graça, ele não é tão... Não é tão permitido pra vender, não é tão rentável. O que eu quero dizer é assim, ele não é tão revolucionário, porque já foi feito, não é entendeu? revolucionário, Na verdade. época, além de ser engraçado, era uma coisa proibida. revolucionário. Cara, o que os caras estão Isso aqui, fazendo? isso aqui. Um cara que come merda, outro que a maconha é o Popeye, mas não é o Popeye, porque o espinafre é maconha. O outro... Cara, tem um que é fetinho, um fetinho abortado era um personagem.
Entendeu? Era só personagem... Hoje tá fudido com esse Tá papo fudido. de fetinha Mas apertado. você Você entendeu? por isso que eu acho que vai chegar um momento que isso vai ser Mas, revolucionário cara, de novo. era tão... Mas a galera, se você tem uma primeira leitura do começo do Mundo Canibal, por exemplo, o Havana de Pau, ele é a favor de bater em criança ou ele é contra bater em criança? Ele é totalmente uma crítica com quem bate em criança, porque se você assiste aquilo e dá risada, não quer dizer que você é a favor. O cara batia na criança porque o Corinthians perdia, porque tava sem cerveja. Então, isso é uma crítica, cara. Só que a gente fazia isso sem coisa falar, que acontece. é errado bater... Não, cara. Quem é inteligente o suficiente sabe que a gente tava usando um exagero absurdo pra dizer que bater no seu filho, espancar ele porque o seu time perdeu é errado. Hoje eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. A pomba cagava na janela e a menina apanhava, culpa cara. da menina. Sim, a gente Você precisa entendeu? parar de ter essa percepção de que, pô, o cara viu algo, ele vai ser aquilo imediatamente. Mas eu vi esses dias alguém comentando no Twitter, alguma coisa assim, eu adorava o Mundo Canibal, mas fui assistir hoje em dia, as piadas não têm mais graça. Você riu na época? Eu ri pra caralho. Não, então, mas eu falaria pra ele, você riu na época? Pronto, cara. Se eu assistir Friends hoje em dia, eu não vou rir como eu ri quando passava. Ah, mas o Friends não tem negros, não tem... Era daquela época, era uma outra época, cara. Hoje em dia as coisas estão mais inclusivas, tem mais diversidade, mas na época não era uma preocupação e aconteceu. Agora, você vai querer cancelar e vão proibir? Não, tira isso do ar. Ah, proíbe o pessoal de ler Monteiro Lobato. Lovecraft era xenófobo. Ah, então não leiam Lovecraft. Porra, por que não seria mais legal você ensinar sobre xenofobia, sobre racismo, a pessoa lê e fala, esse cara é xenófobo. Não é muito mais legal isso, o cara chegar à conclusão sozinho do que você proibir queimar esse livro? Porque o que os caras querem é isso. Sim. É fazer uma lista negra e como fazem com a gente, porque eu já entrei em lista negra, de jornalista, inclusive, ataque à imprensa. Sendo que eu fazendo piada com notícia errada. Não pode fazer piada, entendeu? Eu entrei numa lista negra. Eu Gentili, uma porrada de gente. Vamos colocar esses caras na nossa lista negra? Todo mundo que conhece... A gente não coloca, né? Na época de vocês tinha, quando a professora saía, ficava um cara anotando o nome na lousa. É isso, cara. Conversou. Olha lá, fez... É isso, esses caras são esses caras. Vai botando a bolinha do lado se você conversar de novo. Não pode conversar de novo. Esses caras, eles não estão entendendo que isso vai ser pior pra eles. Vai morder a bunda deles. É a mesma. Eu fiz um vídeo falando sobre o lance de racismo e fascismo, comparando com a peste negra e com a caça às bruxas, cara. É a mesma coisa. O pessoal que tava matando gato lá na época da Inquisição não sabia que aquilo ia matar ele mais pra frente da peste negra. Entendeu? Porque os gatos. Porque os gatos são demoníacos. Mataram o gato pra caralho. O que aconteceu? Não tinha mais gato, proliferou o rato. O rato tem a pulga, não sei o quê, peste negra. E esse cara morreu provavelmente por causa que tava matando os gatos lá que não tinham nada a ver lá no começo. Esse pessoal que tá agora cancelando todo mundo, ele tá fazendo o quê? Todo mundo mentir, falar uma coisa que não é na verdade na frente. Não, eu sou a favor disso. E esse cara é um merda. Era bom dar um microfone pra esse cara falar, mas não. Ele sabe que não pode, então todo mundo é o que não é na verdade. Então as pessoas fracas sobem, porque elas... Não, é certo, né? Não é haver racismo, não pode bater em mulher, é óbvio, cara. A gente sabe disso. Você não precisa ficar falando isso toda hora. Esse pessoal ficar rotando essas virtudes e a gente não conhece quem realmente são as pessoas. E aí explode quem é. O feminista é o cara que bate em mulher, entendeu? O outro cara que é o justiceiro social é o cara que é acusado de pedofilia, acusado de não sei o quê. Então, por quê? Porque você se expõe e fala, mano, esse cara falava tanto de justiça. Por quê, cara? Será que você não tá pensando que talvez é melhor você conhecer as pessoas, deixá-las falarem? Que a gente tá falando daqui antes de começar o programa, o pessoal metendo, não podia chamar o Mil Grau, deixa os caras falarem, cara. Sim. E vocês deram espaço e, porra, e quem tá assistindo avalia. É você tratar o espectador de burro, falar, não, ninguém tem capacidade, eu tenho que falar o que você pode assistir ou não. Esses dias eu tava discutindo isso no Twitter com um cara que falou, não, os livros de racista ou de fascista ou de não sei o que, eu nem leio. Eu falei, tudo bem, mas você acha que devem ser proibidos? Eu falei, eu acho. Eu falei, mas quem decide quem proíbe esses livros?
Isso Que é um alguém tem que problema dizer. muito sério. Quem vigia os vigilantes, Pois né? é, e aí vai vir alguém que vai ele mesmo colocar a própria visão dele e impor sobre Exatamente. todo mundo. Porque aí um cara da igreja não vai querer livro que fale de outros cultos. Sim. Um cara que Ou livros que usem personagens da igreja numa fantasia. Exatamente. O meu livro provavelmente seria proibido. Exato. Então, assim, é muito legal quando é a sua turminha que tá ditando as coisas. Exato. Mas e aí? Aí acontece esses caras serem cancelados e ninguém entende. Por quê? Porque a outra turma também... Ah, esses caras estão cancelando, vamos cancelar eles. Então, qualquer coisinha que o cara faz, vão buscar tweet antigo, vão buscar e também cancelam o cara. É,